Muito bom dia a todos, bem-vindos à nossa reunião de Câmara. Cumprimentava os senhores vereadores, a senhora vereadora, dava nota da ausência da senhora vereadora Margarida Rosa do Céu por motivos pessoais e cumprimentava naturalmente o público presente, os nossos funcionários que estão a dar apoio à reunião, senhor jornalista, muito bom dia a todos. Nós começaríamos então pela distribuição do resumo diário de tesouraria, como é habitual, e me dava nota que a total disponibilidades ao dia de ontem, ao dia 20/9, era de 1.428.064,05 €. Então iniciar o período antes da ordem do dia e dar a palavra aos senhores vereadores para, se quiserem, dela fazer uso. Sr. Vereador João Pedro Real, faz favor, tem palavra. Bom dia a todos, Sr. Presidente, Sr. Vereador e público presente em sala, como os funcionários de comunicação social. Eu tenho duas questões para colocar. A primeira tem a ver com um cheiro nauseabundo que se verificou na vala e também a própria cor da água, portanto, quando agora das últimas chuvadas, penso que será de origem também que já se terá verificado noutras alturas, portanto, do saneamento que transbordou e possivelmente também vazou depois para a vala. E, portanto, gostaria de questionar se foi detectada essa origem e se conseguiram também saber a responsabilidade em termos dessa anomalia que aconteceu. A segunda questão tem a ver com, portanto, a Agropiarça, e uma notícia também que eu verifiquei que, portanto, que os bens iam ser vendidos, todos aqueles que estariam em bom estado, e para além de outras situações que surgiram também na mesma notícia e que eu também gostaria só de clarificar, em primeiro lugar, a questão de todos os terrenos que compõem, tanto que a Agropiarça geria, digamos assim, são terrenos compostos por vários legados, outros são terrenos da Câmara, que também resultaram também da fusão das cooperativas que depois deram origem à Agropiarça e, portanto, que são terrenos que não pertencem a legados. Outros pertencem ao legado José Relvas e outros pertencem ao legado Álvaro de Silva Simões. Portanto, são as duas cardeiras, cardeira de cima e cardeira de baixo, e depois aqueles que foram afetos já posteriormente, após a passagem da herdade do terreno de Val da Cigana, que envolve o cemitério, para a propriedade da Agropiarça. E, portanto, depois já foram mais tarde afetos outros terrenos, penso que no Alqueve, ou na Quinta de São João, que agora não tenho a certeza, mas essencialmente o resultado portanto, da renda desses terrenos, aquele que poderá eventualmente gerar uma maior receita será as cardeiras e esse do Álvaro de Silva Simões, porque o próprio legado de José Relvas é um legado que tem um saldo negativo em relação à sua execução, que já dá longos anos, se calhar superior para aí a 2 milhões de euros, e, portanto, esse resultado nunca será resultado positivo para se transferir para a Fundação José Relvas. E nunca chegará ao meio milhão de euros, conforme vem descrita na própria notícia, em que aquele resultado de meio milhão de euros resultou essencialmente do legado de Manuel Nunes Ferreira, durante um período de anos, cerca de 10 anos talvez, ou 11, que deu esse resultado positivo em termos da receita do legado e não da receita dos terrenos, que correspondem a meio milhão de euros, que não correspondem a esse valor, e, portanto, há ali alguma distorção em relação à informação que saiu e, portanto, em relação àquilo que é a realidade, e que eu gostaria também de deixar clarificado. Portanto, o resultado que poderá dar um resultado positivo será essencialmente do legado Álvaro de Silva Simões, que corresponde a cerca de 20 hectares de terreno, que faz parte de todo aquele conjunto de terrenos que a Agropiarça gera. E outra questão que eu gostaria de colocar tem a ver com a venda dos bens da Agropiarça. Portanto, nós
nós até votámos contra, mas a Câmara e a Assembleia aprovaram, portanto, a extinção da sua posição na própria cooperativa. Sendo assim, gostaria de questionar quem é que depois vai fazer essa gestão dessa venda, se a própria Assembleia da Agropiarça criou alguma comissão para acompanhar essa extinção da cooperativa, porque sendo os órgãos sociais compostos, todos eles em maioria, por pessoas nomeadas ou designadas pela Câmara, havendo só uma pessoa que foi eleita na Assembleia pelos associados ou pelos cooperadores da Agropiarça, se essa gestão vai ser feita só por essa pessoa ou por alguma comissão nomeada pela Assembleia da Agropiarça, porque a Câmara aprovou a retirada da própria empresa. Disse. Muito obrigada, Sr. Vereador. Sra. Vereadora Fernanda Cardiga, por favor. Bom dia a todos. Eu tenho aqui também 3 questões. Uma é em relação a uns carros que estão a atravessar a rua ali na zona da Casa do Povo. Eles estão muito baixos e até um está arrolado numa árvore. Eu queria saber, pronto, se aquilo é provisório, se aconteceu ali alguma coisa, pronto, o que é que se passa com isso? Porque se passar um carro mais alto, vai parti-los. Depois, a outra tem a ver com os cortes das estradas que andam a efetuar para depois porem. Só que cortaram na semana passada e alguns ainda não estão, portanto, não foram acabar. E aquilo são cortes grandes, a sinalização acaba por alguma depois sair do lugar e está perigoso. Pelo menos eu tenho acompanhado mais aquele que está no Casalinho, sei que há outros, mas está perigoso porque quem vem e não sabe ainda daquilo, mesmo que não venha muito depressa, pode se despistar ou cortar ali um pneu. É isso. A outra situação é se está prevista alguma ação de sensibilização. Eu sei que já foi feita, mas se calhar era melhor fazer novamente, porque cada vez vemos mais monos. Eu não sei se as pessoas têm conhecimento dos dias que a Câmara faz a recolha, mas isto agora é diariamente, vê-se cada vez mais monos e não só, também há em certos sítios que estão a fazer lixeiras. Há ali uma zona, também no Casalinho, que até cheira mal, e não sei, não é só já os materiais de obras que estão lá a pôr, mas não sei se é animais mortos, o que é que cheira muito, muito mal. E pronto, se calhar era de se tomar aqui algumas medidas, fazer mais ações de divulgação e sensibilização para ver se isto não acontece. É isso. Ok. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Então, terei então responder às questões colocadas. Bom, relativamente ao cheiro na Vala Real, nós, como sabem, estamos a fazer uma intervenção de limpeza da vala em praticamente toda a sua extensão. Estamos a falar de um pouco mais de 5 km, a extensão são 7, nós faremos a intervenção entre 5, 6 km. E, portanto, esta intervenção está a iniciar-se a montante, na extrema norte do concelho, e há de chegar à zona do Carril e depois há de ter uma outra zona abaixo do açude que está no Carril, que também vai ser objeto de limpeza. Esta limpeza tem revelado algumas situações, aliás, dada a dimensão da parte que não tem sido limpa ao longo dos últimos anos, porque de facto a extensão é enorme e, portanto, só uma parte é que tem sido objeto de limpeza. O que acontece neste momento é que nós estamos a perceber que, à medida que retiramos toda a cobertura
que está à superfície da erva pinheirinha e dos jacintos, o que está a revelar é de facto uma massa de água com índices de mortalidade e de putrefação e etc. Até ao leito da vala relativamente elevada. Portanto, o sol não passava para baixo, não se faz fotossíntese, acontece, enfim, toda aquela massa de água sofre ali o impacto de estar totalmente coberta pelos jacintos. E, portanto, uma parte desse mau cheiro e dessa cor escura advém exatamente de estarmos a libertar águas na zona mais amontante e, portanto, quando elas chegam à zona do Parque do Carril, vêm exatamente com essa coloração e, eventualmente, com um cheiro mais desagradável. Relativamente ao cheiro, nós, a partir do momento em que detectamos que, de facto, havia um cheiro nauseabundo, um cheiro mau, fizemos o que já fizemos outras vezes, que foi fazer um levantamento ao longo da vala das zonas onde há, eventualmente, a possibilidade de haver algum tipo de descarga, inclusivamente a dos nossos coletores, que quando fizemos a última vez percebemos que estavam abertos e a fluir para a vala. Esse coletor nessa altura foi tapado e, portanto, nós nesta pesquisa que fizemos não detectámos nenhuma descarga até à zona onde andamos a fazer a limpeza, não detectámos nenhuma descarga por parte nem dos coletores municipais, nem por parte de nenhuma empresa. Vai entregar o relatório. Exatamente. De qualquer maneira, nós fizemos uma comunicação ao CEPNA, exatamente por estarmos preocupados com essa situação, para além do levantamento que fizemos, e estamos a aguardar a entrega do respectivo relatório para percebermos se, não tendo nós detectado alguma coisa, se eventualmente o CEPNA detectou ou não, para depois tomarmos as providências que houverem a tomar. Relativamente à agropiarça, diz esse Sr. Vereador que nós não temos intenção de vender terrenos da agropiarça. Eu não falei de terrenos. Não, mas vou só explicitar. Quando fala dos terrenos que compõem o bloco de terrenos que eram administrados pela agropiarça e que alguns são municipais, outros são dos legados, tem toda a razão. No caso dos terrenos que são do legado José Relvas, realmente eles têm um déficit acumulado desde a altura em que se fez a intervenção, sobretudo desde a altura em que se fez a intervenção na Casa dos Patutos, que foi uma intervenção global e que orçou na casa dos cerca de 2 milhões de euros e, portanto, esse déficit naturalmente que será difícil de compensar. Relativamente aos terrenos do legado de Álvaro da Silva Simões, também tem razão, ou seja, são terrenos que deviam, de acordo com o que está instituído no legado, produzir rendimentos para entregar à Fundação. Isso não tem acontecido, mas a partir de agora vai poder acontecer, uma vez que os proveitos das rendas destas propriedades vão deixar de estar na agropiarça e vão passar a estar no município, com a responsabilidade de aqueles que forem, obviamente, objeto do legado, terem que ser entregues em conformidade com o que está definido. Aquilo que nós estamos a preconizar é, relativamente aos outros bens móveis, digamos assim, a necessidade de os alienar, uma vez que a cooperativa não vai ficar a funcionar e não faz sentido eles estarem ali a degradar-se, aqueles que tiverem, digamos, condições para poderem ainda ser operacionais. Isso será feito naturalmente em asta pública, como são todos os bens, neste caso todos os bens municipais, e portanto será essa asta pública, bem como todo o procedimento com vista à extensão da cooperativa, será realizado até se perceber se há ou não condições ou se há necessidade de nos socorrermos ao estabelecimento de uma comissão, será realizado pelo próprio município. Isto porque nós, quando iniciamos o processo, e eu dei aqui nota, preparámos este processo e fomos, à medida que ele foi, que fomos aguardando os dados e que fomos tomando decisões, organizámos no fundo uma equipa que conta com
a POC Alentejo, que é a entidade que nos dá apoio do ponto de vista financeiro, de gestão financeira, com o ROC, que nos faz a revisão das contas e que nos valida as contas, e consultado na altura um perito em liquidação deste tipo de empresas, cooperativas, o que seja, aquilo que nos indicou foi que nesta fase não seria necessário estar a criar uma comissão ou a entregar o processo a um liquidatário judicial ou extrajudicial, dado que os custos são muito mais elevados e todo o procedimento podia ser feito legalmente a partir do município, quer a internalização dos trabalhadores, quer o processo de alienação dos bens, de compensação dos créditos, de pagamento das dívidas, quer ao banco, quer outras que existam, e portanto esse processo está a ser feito, acompanhado naturalmente por estas duas entidades que nos dão esse apoio, e caso se revele necessário, nós também temos vindo a dar nota ao Tribunal de Contas deste procedimento, e portanto se nos levantarem a questão da necessidade de externalizarmos esta operação, nós falo-emos. Para já, aquilo que temos dado como assento é que podemos fazer este procedimento, desde que, naturalmente, cumprindo as normas legais que são aplicáveis. Aliás, esta fase de tratamento da situação dos vários trabalhadores está a ser devidamente acompanhada juridicamente e, portanto, o próximo passo será internalizar alguns dos postos de trabalho que manifestaram não só esse interesse, mas que têm cabimento nas categorias profissionais que são aquelas que temos no município. E, por outro lado, estamos numa fase de consulta e negociação com os trabalhadores, com a maioria, com quase a totalidade deles, para perceber qual é que é a sua vontade relativamente à permanência ou não deste vínculo, ou, eventualmente, à saída com direito à respectiva indemnização. Relativamente às perguntas que faz a senhora vereadora, dizer estes cabos na rua na zona da Casa do Povo, eu não sei, eu passo ali quase todos os dias, não me lembro se eles já estavam assim há muito tempo ou se entretanto foram agora mudados. Há um conjunto de operações que estão a ser feitas por causa das obras da escola, que não sei se tem ligação ou não com esta situação. Mas, de qualquer maneira, nós vamos averiguar para perceber, porque eu das vezes que são inúmeras que passo ali, não constatei nenhuma alteração relativamente aos cabos. Eventualmente terá havido alguma obra ou alguma situação que tenha colocado os cabos mais em baixo, ou enrolados, ou outra situação qualquer. Não é descarga, é porque eu também passo e normalmente nunca olho para cima. E só me chamaram a atenção porque... É mesmo em frente ao Centro de Saúde? Passa para aquele lado isso dos outros prédios, até está enrolado numa árvore. Isso tem a ver de certeza com a e depois, internet. Mas mais à frente, também está. Mais à frente que já não tem a ver ali com aquela zona. Pode ser com as ligações da internet para a escola, mas agora... Eu não consigo dizer ao certo, mas de qualquer maneira... Aquilo está muito baixo. Não tem os 4 metros para certo, nós vamos imediatamente perceber, até porque as situações são perigosas e não faz sentido. Isso, realmente está, mas eu nunca vou sempre olhar em frente, também realmente... Passo muitas vezes, não me apercebi, mas não quer dizer que há coisas que saltam à vista e há outras nem por isso. Portanto, nós vamos ver o que é que se passa. Relativamente a estes cortes na estrada e depois as reparações... eu acho que recentemente não me lembro, até porque a insistência tem sido bastante, que nos tempos mais recentes que as águas do Ribatejo tenham conseguido fazer as duas operações em tão breve espaço de tempo. Porque o que acontecia, e continua a acontecer em muitos sítios, e aqui também acontecia, é que muitas vezes estes cortes na estrada eram feitos e depois nós estávamos à espera meses para eles virem ser reparados, normalmente com a desculpa
de que o piso precisava de assentar e precisava de compactar e só depois é que se podia pôr, e quando se vinha, muitas vezes, fazer esse trabalho, ele não ficava bem feito. Nós fizemos, junto das Águas do Ribatejo, uma reclamação que, aliás, tem sido reiterada até o momento em que a situação se resolveu. Neste momento, as Águas do Ribatejo têm estado em Alpiarça a corrigir, a repor os pavimentos em todas as situações que foram identificadas, em comum connosco, que careciam de ser reparadas e que já estavam, algumas delas, há bastante tempo naquela circunstância. Outras são mais recentes, e essas que são mais recentes têm tido esse período de espera que, quando se põe alguma... Tudo bem, quando se põe alguma... Normalmente põe-se um bocado de venão ou de terra, etc. E há sítios onde estavam, de facto, buracos enormes que, entretanto, têm vindo a ser reparados e nós temos vindo a acompanhar. De qualquer maneira, relativamente a essa situação, nós também vamos chamar a atenção para lá se deslocarem o mais rapidamente possível. Fazem cortes maiores, fazem cortes muito grandes. Eu sei. Antes havia aquele cortezinho assim, não é? Agora fazem cortes enormes e não põem nada. Os cortes maiores têm uma vantagem relativamente aos mais pequenos, é que normalmente, quando são bem reparados, o piso fica muito mais uniforme e levanta menos problemas. Sim. Mas, de qualquer maneira, a questão é, de facto, há situações, e havia inúmeras situações na vila, nós basta circularmos para perceber, que estavam buracos grandes e que, de facto, isso é um perigo. Relativamente a este em concreto, nós vamos... É mais que um. Não são muito mais, porque eles têm andado a reparar numa série de... sinalização propriamente. Pronto, mas a sinalização está lá, Sr. Vereador, se faz favor. Peço desculpa. Pelo menos aquela do Casalinho só tem uns pinos. Bom dia a todos. A questão que se passa aqui é o seguinte: pelo nosso regulamento, os cortes têm que ter umas medidas e têm que ficar retilíneos e tudo coisa. E eles agora estão a repor os que estavam mal, que era ou que tinham abatido ou que tinham lombas, e têm que cortar e fazer uma fresagem para retirar o alcatrão, para depois voltar a colocar novo. E depois eles fresam X espaços e depois para vir as massas quentes. Porque tem que vir um caminhão com massas quentes e depois aquilo que se chega a estar um dia ou dois, e quando nós já alertámos para isso. Quando bate no fim de semana, fica ao fim de semana sem repor. E a sinalização é o único ponto que eu vou ver aqui que eles têm que reforçar. Então foi que eu pensei isso, que era ao fim de semana, mas fizeram na quinta-feira e ainda hoje está na mas eles têm... Isto as empresas têm sempre desculpa para tudo, se assim posso dizer. Mas esta semana, por exemplo, já fizeram reparações noutros sítios. Sim. Por exemplo, na rua Queiroz Vaz Guedes, esta semana já houve uma reparação, porque por acaso aquilo é o tempo que demora entre eles fresarem para pôr aquilo tudo certinho e chegar às massas quentes. Eles puseram a sinalização, puseram lá uns pinos e puseram aqueles sinais de obras. Só que aqueles sinais, alguns estão assim foscos. Sim. Quem vem de noite acha que andou em obras durante o dia e não se apercebe. Eu vou pedir para melhorarem a sinalização. Visto ali trabalhos e isso. Eles têm que reforçar eventualmente a sinalização. Muito bem. Relativamente à última questão que tem a ver com os mundos, ao Sr. Vereadora, eu devo dizer que esta situação não só não é fácil neste momento, como não augura nada de bom de futuro. Independentemente de todas as campanhas, do facto de nós termos colocado informação muito específica, clara, simplificada nos contentores, onde colocamos informação a dizer o que é que as pessoas devem fazer, com os números de telefone, estão em todos os contentores, estão uns autocolantes perfeitamente visíveis, simples, que têm muitos desenhos e muitas imagens, e que dão uma informação objetiva às pessoas. Nós temos vindo a detectar, e detectámos alguns casos em que identificámos as pessoas que fizeram esse tipo de depósitos de monos na via pública. Não se trata de pessoas que estejam desinformadas, não são pessoas que não tenham condições para perceber a informação que está lá escrita, são pessoas com um nível de capacidade de entendimento das coisas, eu diria, normal,
e que não deixam de ter este tipo de atitudes porque elas são mais fáceis, aparentemente, do que pegar no telefone e solicitar que alguém lhes vá buscar as coisas a casa. E, portanto, não é fácil nós fazermos muito mais campanhas de informação, não quer dizer que elas não sejam úteis, mas aquilo que é preciso começar a perceber é que as pessoas têm que interiorizar o facto de, se depositam este tipo de coisas na via pública, obrigatoriamente são sujeitas ao pagamento de uma coisa. Há pessoas que até as coisas terem uma consequência que as incomode, não deixam de ter determinado tipo de comportamentos. E, portanto, é difícil, nós podemos fazer campanhas de sensibilização, não é fácil convencer as pessoas a deixar de pôr verdadeiramente ramos de árvores dentro dos contentores do lixo doméstico, não é fácil dizer às pessoas que devem ter o cuidado de separar algum tipo de lixo, porque o que colocam dentro dos contentores do lixo indiferenciado, nomeadamente restos de pequenas obras que fazem em casa, com verguinhas de ferro, com cimento, restos de brasas incendiadas e outro tipo de coisas, para além de danificarem os contentores, danificam os carros que recolhem o lixo. E, portanto, esta situação é uma situação complexa, porque, por mais alternativas que nós criemos para as pessoas, há eventualmente um número ainda muito elevado de pessoas que desconsideram esse tipo de necessidade. O município tem feito, neste momento, tem disponibilizado o veículo para recolha de monos para além do dia fixo, em qualquer outro dia da semana, a qualquer outra hora que seja minimamente programada, que basta as pessoas ligarem e solicitarem os serviços. Tem disponibilizado um outro veículo para recolher sobrantes e verdes de grande dimensão, desde que as pessoas liguem para cá e solicitem esse serviço. E, portanto, não há, do ponto de vista das alternativas ou dos serviços que o próprio município presta, independentemente das dificuldades que tem, não há muito mais que nós possamos fazer. Agora, chegar às pessoas e de modo a que elas percebam que têm que tomar uma atitude diferente, até porque ela se vai impor com o passar do tempo e com a legislação que também que vai ser aplicada aos municípios. Desde já, a partir do início do ano, a necessidade de separar os biorresíduos e de os recolher separadamente, e a partir de 2026 um sistema de poluidor-pagador que vai trazer aí sim uma série de consequências relativamente graves às pessoas que incumpram e que vai premiar necessariamente as pessoas que façam reciclagem, que dividam e que separem o lixo. A disponibilidade para nós continuarmos a fazer campanhas é total. A Ecolesíria está neste momento, com o início do ano escolar, a trabalhar com os municípios para desenvolvermos novas campanhas, quer no âmbito da escola, quer fora dela, sobretudo destinadas à reciclagem, à necessidade de adotar comportamentos responsáveis, e, portanto, nós continuaremos naturalmente a fazer essas campanhas. Agora, nós podemos pensar, ainda assim, em investir nos outdoors ao pé de cada um dos contentores do lixo, para que as pessoas percebam em tamanho ainda maior. Mas a informação está toda lá. Os números de telefone estão lá, os contactos estão lá, diz lá que é gratuito, ou seja, toda a informação que pode fazer diferença para as pessoas tomarem uma decisão ou outra, consta em todos os contentores. Mas pronto, o alerta fica porque naturalmente todos nós andamos pela vila e sabemos o que é que normalmente as pessoas, quais é que são os comportamentos que normalmente adotam. No caso em concreto, o que nós temos tentado é, assim que detectamos os monos, deslocar para lá uma carrinha que os possa ir recolher e que os possa retirar. Normalmente toda a semana há sempre situações e assim que somos alertados para elas, enviamos o veículo para as poder recolher.
Não sei se tem mais alguma questão, então daria então continuidade à nossa reunião. O nosso primeiro ponto de ordem de trabalhos é a proposta da ata da reunião de Câmara realizada no dia 7 de setembro de 2023, que vem para deliberação. Eu tenho aqui algumas propostas de correção, mas daria a primeira palavra aos senhores vereadores. Eu não tenho. Não, muito bem. Hoje a senhora vereadora não tem propostas, mas tenho eu. E portanto vamos lá ver se eu fiz aqui uma pequena nota, se consigo lá chegar. Então, na página 3, aqui onde está isto? Na página 3, no segundo parágrafo, que começa com a senhora vereadora Fernanda Cardigo, deixa-me ver se é aqui. Não, é abaixo, no terceiro parágrafo. Começa com a minha intervenção, interveio a senhora Presidente, e depois o que aqui mais ou menos a meio diz que, ou quase no final do parágrafo, diz que haverá a ausência, diz que tendo presente a ausência do responsável oficial pelas viaturas, não sei se a Vanessa já encontrou. Sim. Referiu a senhora Presidente, passará a haver uma pessoa responsável por verificar, sobretudo, a questão das inspeções e das mudanças de óleo, vírgula, e da restante manutenção. A pessoa que ficará responsável, fica responsável pelo acompanhamento do dia-a-dia dos veículos, todos. Depois, ainda na sequência deste parágrafo, o Sr. Vereador, na intervenção do Sr. Vereador, fala aqui que, relativamente à vindima da Agropiarça, este ano foi um ano terrível. Eu alteraria terrível por difícil, ele de facto deve ter dito terrível, mas acho que em termos de ata ficaria melhor difícil. E aqui no final, onde está deixavam, devia de ficar deixarão. Estamos a falar de... deixa eu ver se eu consigo aqui. Todas as pessoas ficarem agradadas. No entanto, havia pessoas naquela rua que ficavam muito satisfeitas porque os carros deixarão, ou que ficaram muito satisfeitas porque os carros deixarão de passar a roçar o portão. Depois, na página 4, logo no início, diz... considerava que aquela medida era benéfica e que adivinha daquela melhoria e que adivinha uma melhoria na organização do trânsito. Eu pensei de tirar só o na e pôr o a. Eu vi essa, mas pronto. Essa deixei passar. Eu acho que fica melhor, aquela medida era benéfica e que adivinha uma melhoria, tirá-la daquela na organização do trânsito. Acho que é assim que se percebe melhor. Há depois aqui, mais abaixo, se eu consigo aqui perceber qual é que é a linha, é imediatamente a seguir, é na quarta linha. Diz, tiveram de fazer opções porque tinham pouco pessoal e o mesmo estava afeto a uma obra ordenada por ordem, não é pelo ordem, é por ordem do Tribunal, vírgula, decorrente de um acordo judicial antigo que não foi cumprido. Esta obra não é uma obra que tenha sido ordenada por nenhuma decorrência atual. Já tem bastante tempo. E depois há aqui a seguir logo. Está, Vanessa? Sim, sim. E depois na frase imediatamente a seguir diz que houve períodos houve funcionários que imediatamente a seguir tiraram férias, a que acresciam um conjunto de trabalhadores de baixa e, portanto, neste momento tinham as equipas que eram pequenas a preparar o espaço interior da escola para o início do ano escolar.
Depois, já na ordem do dia, aqui no ponto 3, está 2 vezes município, é só para... Logo na primeira frase, a seguir ao ponto 3, diz, referindo que o prédio tinha uma situação muitíssimo precária em termos das suas condições, pelo que a recuperação do mesmo implicaria para o município dispêndio de valores que não estavam na disponibilidade do mesmo. Só para não ficar... E da minha parte é tudo, não sei se há mais alguma sugestão. Então, assim sendo, eu punha a ata à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 2 da nossa ordem de trabalhos é o protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal e o Sr. Daniel Brás, que vem para a deliberação. Este protocolo determina, aliás, os termos são, julgo que, bastante claros, determina a cedência a título gratuito a este outorgante da utilização de uma box e de um paddock existentes na reserva para que os mesmos, para que nos mesmos seja colocado um cavalo que é propriedade do segundo outorgante e o segundo outorgante, que é o Sr. Daniel, obriga-se a colaborar com o município num conjunto de atividades desenvolvidas, que são atividades de interesse municipal desenvolvidas na reserva, nomeadamente nas áreas da promoção turística, ambiental e cultural do concelho e ligadas ao hipismo, às provas equestres e a outras de idêntica natureza. Eu dava a palavra aos vereadores, se tiverem alguma dúvida, alguma questão. Acho que o vereador. Portanto, em relação a esta situação, penso que também já se verificava, trata-se também de formalizar essa prática que, de certa forma, portanto, existia e que nós não temos nada a opor, portanto, iremos votar a favor. Muito obrigada, Sr. Vereador. Então, não havendo mais dúvidas, eu ponho o ponto 2 à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 3 da ordem de trabalhos é a proposta de aprovação da terceira alteração ao mapa de pessoal. O que vem proposto é que este mapa pessoal, que atualmente está em vigor, foi aprovado na reunião de 26 de abril de 2023 e na Assembleia realizada a 27 do mesmo mês e do mesmo ano. No entanto, verificou-se a necessidade de dotar o mapa pessoal com mais 5 postos de trabalho, nomeadamente um lugar de assistente operacional no Serviço de Balcão Único de Atendimento da Unidade Orgânica de Administração Geral, Apoio Jurídico e Recursos Humanos, 2 lugares de assistente operacional no Gabinete de Educação e Unidade Orgânica de Educação e 2 lugares de assistente operacional no Serviço Rede Escolar da Unidade Orgânica da Educação. Por tal motivo, vem a proposta agora para se fazer a alteração do mapa pessoal em consonância e, posteriormente, será remetido naturalmente à Assembleia Municipal. Senhores vereadores, têm a palavra, se faz favor. Portanto, nesta proposta, nós iremos ter uma posição que já tivemos noutras situações semelhantes, em que resulta também de uma análise do próprio Executivo em relação à estrutura orgânica e ao funcionamento do município, e no qual iremos manter um voto de abstenção que tivemos em termos de decisão da sua gestão, por não termos também um conhecimento profundo na sua análise e na sua proposta. Muito bem, Sr. Vereador. Então, assim sendo, eu punha, não havendo mais questões, punha o ponto à votação relativamente ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, aprovação da terceira alteração do mapa pessoal do ano 2023. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria com o voto qualificado do Presidente da Câmara. Não é preciso o voto qualificado, é por maioria com 2 votos a favor e 2 abstenções. Desculpa. O ponto 4 é a proposta para a emissão de autorização prévia para a assunção de compromisso plurianual com a aquisição das refeições escolares. Isto também já é um assunto recorrente e necessariamente trazido às reuniões de Câmara, bem como posteriormente à Assembleia Municipal. A Câmara prevê, tem aliás na legislação que lhe é aplicável,
a possibilidade, a impossibilidade de, sem autorização da Câmara e da Assembleia Municipal, assumir compromissos plurianuais, sendo que, no caso do concurso das refeições escolares, e dado até a perspectiva concretizada de aumento do valor das mesmas, há necessidade de nós trazermos o pedido de aprovação, porque é superior a 99.759 euros, para deliberação. E relativamente ao ano de 2022, houve um valor total de 47.460 euros e relativamente ao ano de 2023 de 168.000 euros sem IVA, tem um erro, que dá esse quadro. bastante. No texto fala que é a aquisição de refeições para os anos de 23 e 24. E 24. E aqui é 23 e 24. E aí deve-se alterar. Tem aqui, era o que eu estava a ver, 22 e 23. 23 é o estimado até ao final do ano. Exatamente. 24 é que Ou seja, onde se lê, o Sr. Vereador tem razão, aliás, eu agora quando olhei percebi imediatamente que estava a ler o ano 22 e já não conhecia. Exatamente. E portanto tem que ser substituído, Vanessa, no quadro, sim, onde está 2022 deve estar 2023 e onde está 2023 deve estar 2024. Nós estamos a aprovar um pagamento plurianual, a possibilidade de pagamentos plurianuais, não só para esgotar o restante este ano, que corresponde exatamente a este valor de 47.460 em termos de valor global e 57 cêntimos, e para o ano 2024 189.840 euros, também já valores de IVA, portanto um pagamento total, um custo total de 237.300 euros e 57 cêntimos. Partindo do pressuposto que está dada como assente esta alteração, eu ponho o documento à discussão, senhores vereadores, não havendo questões, esta é uma decorrência legal também, a necessidade de obtermos autorização para o compromisso plurianual. Eu ponho o documento à votação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 5 da nossa ordem de trabalhos e o último é a proposta de aprovação de trabalhos complementares e trabalhos amenos na empreitada requalificação da Escola EB23 do José Relvas, secundária de José Relvas, que vem também para deliberação. Eu julgo que a apresentação do ponto é relativamente clara no documento que foi presente aos senhores vereadores. De qualquer maneira, dar aqui nota de que houve necessidade, no âmbito desta empreitada, de fazermos trabalhos amenos relativamente àqueles que estavam previstos numa determinada parte da obra, e houve necessidade de fazer trabalhos complementares. E, portanto, o que vem proposto à Câmara é que estes trabalhos amenos sejam aprovados, bem como os trabalhos complementares que resultam das razões aqui invocadas. O valor dos trabalhos que estava previsto, isto refere-se sobretudo ao campo de jogos, à reabilitação do campo de jogos. Inicialmente, em termos de projeto, vinha proposta uma solução que, de acordo com a equipa de fiscalização e o próprio empreiteiro da obra, se verificou não ser a mais adequada para aquele piso, dado que teria ali problemas de escoamento de águas, de impermeabilização de terrenos, etc. Foi em conjunto, portanto, quer com a equipa de projeto, quer depois com a equipa de fiscalização e com o empreiteiro, considerado que deveria de haver uma alteração relativamente à tipologia de piso que ali devia de ser colocado, e isso resultou necessariamente num conjunto de trabalhos amenos e depois num conjunto de trabalhos complementares para que o campo de jogos possa ficar devidamente em condições, aliás, como estava programado. E é nessa sequência que é feita esta proposta. Senhores vereadores, não sei se têm alguma... Faz favor, Sr. Vereador. Portanto, em relação a este ponto, não temos grandes dúvidas em relação àquilo que é a proposta, mas resulta também de uma análise dos próprios técnicos e do Executivo
em funções. Não há aqui uma grande alteração de verbas, portanto, estamos a falar de um acréscimo de 2.900 euros na proposta que foi feita, uma substituição de um pavimento que possivelmente na altura do projeto poderia ser mais adequado e com o avançar do tempo em relação àquilo que foi projetado, e poderão haver outras soluções que acredito que seja nesse sentido que a proposta é efetuada, mas iremos abster, tendo em conta também o não conhecimento técnico em relação à proposta que é feita, embora não tenhamos também nada a opor. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Vereador. Então, assim sendo, eu punha o ponto 5 à votação. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria, com 2 abstenções, Srs. Vereadores da CDU. E pronto, chegamos ao final da nossa ordem de trabalhos. Há público na sala, o Sr. Vítor se calhar não quer fazer nenhuma intervenção, pois não, Sr. Vítor? E portanto, eu, sendo assim, pedia à Vanessa, por favor, que nos lesse a minuta da ata.